curso de Introdução ao Progestão RPPS. Eu me chamo Josiane Farias, sou servidora efetiva no cargo de arquivista aqui do Instituto de Previdência do município de João Pessoa, atual chefe do setor de arquivo e digitalização e presidente da Comissão de Governança Corporativa e Compliance, que é a comissão responsável por implementar o Progestão aqui no Instituto. O Progestão é um programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes próprios de previdência social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, ele é um manual e nesse manual a gente vai ter várias ações e cada ação tem uma série de atividades. Por isso é importante que a gente conheça o ciclo PDCA como metodologia para a aplicabilidade desse programa. O ciclo PDCA ele tem 4 etapas. Então, a gente vai desenvolver cada ação, cada atividade baseado nessas 4 etapas. A etapa de planejamento, a etapa de execução, a etapa de verificação e a etapa de correção de possíveis ajustes ou oportunidades de melhoria. E quais são os benefícios que esse programa pode trazer para o RPPS? Reconhecimento na área de gestão previdenciária, transparência e facilidade de acesso à informação, maior segurança na tomada de decisão por parte dos gestores e dos conselheiros, melhoria na organização das atividades e processos, porque ele permite que a gente mapeie as grandes áreas de atuação do RPPS, perpetuação das boas práticas pela padronização, então todas as atividades do RPPS serão manualizadas, produtividade por parte dos servidores, redução de custos e de retrabalho, e o RPPS vai se tornar investidor qualificado. E quais são os objetivos do Progestão? Incentivar os RPPS a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, a profissionalização na gestão do RPPS. Então, ele vai trazer para a gente que o gestor de recursos, os conselheiros, o superintendente ou o dirigente do órgão, os diretores precisam possuir uma certificação profissional específica para atuar nessas áreas, a qualificação dos dirigentes, a introdução de padrões de qualidade nos processos de trabalho, a transparência da informação e a efetiva participação dos segurados e beneficiários no acompanhamento da gestão do RPPS, bem como a sociedade em geral, através dos relatórios que são publicados no site, através da audiência pública. E como se dá o funcionamento desse programa? O manual ele vai trazer para a gente algumas etapas importantes para a gente poder de funcionamento desse programa. Então, a gente vai ter a adesão ao Progestão, a implementação das ações, a certificação por entidade externa, a manutenção do programa e a renovação. A adesão ao programa ela se dá por meio de assinatura conjunta do termo de adesão ao Progestão, é o anexo 2 lá do manual, e essa assinatura tem que ser pelo gestor do ente federativo, juntamente com o gestor da unidade gestora do RPPS. Após essa assinatura, deve ser digitalizado o termo e enviado para a Secretaria de Previdência via CADEPREV. A implementação das ações. Existem alguns passos que são necessários para a gente implementar essas ações e mais na frente eu vou trazer para vocês 10 passos para a gente conseguir implementar as ações do RPPS. A certificação do programa, ela se dá por entidade externa, previamente credenciada pela Secretaria de Previdência. Apesar de ser um programa da Secretaria de Previdência, essa certificação ela tem que ser feita por autoridade autônoma, entidade autônoma e externa. Manutenção do programa. O Instituto, após a certificação, precisa prover ferramentas que permitam a manutenção do programa no nível que conseguiu a certificação ou no nível maior, se assim a gestão achar interessante de implementar. E a renovação da certificação. O prazo de validade da certificação é de 3 anos. Após esse prazo ou após 1 ano, decorrido a certificação, o gestor já pode iniciar a renovação da certificação para um nível maior, se assim desejar, ou aguardar o prazo de 3 anos para renovar a certificação no mesmo nível em que se encontra. Composição do Progestão. O Progestão é composto por 3 dimensões, também denominados de pilares, que são controles internos, governança corporativa e educação previdenciária. Cada dimensão dessa é constituída de ações e cada ação constituída de atividades.
essas ações vão aumentando o grau de complexidade. Então, a gente tem do nível de aderência mais básico, do nível 1 até o nível 4, que é o mais complexo. As dimensões e as ações. Como eu havia falado para vocês, a gente tem os 3 pilares e cada um constituído de várias ações. Então, nos controles internos, a gente tem atividades de mapeamento e manualização das áreas de atuação do RPPS, certificação dos dirigentes, conselheiros, gestor de recursos, membro do comitê de investimentos, estrutura de controle interno, política de segurança da informação, gestão e controle da base de dados, na governança corporativa, que é o pilar mais robusto. Temos relatório de governança, planejamento, relatório de gestão atuarial, código de ética, políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor, política de investimento, comitê de investimentos, transparência, definição de limites de alçada, segregação de atividades, ouvidoria, diretoria executiva, conselho fiscal, conselho deliberativo, mandato, representação, recondução e gestão de pessoas. No pilar de educação previdenciária, nós temos o plano de ação de capacitação e ações de diálogo com os segurados e a sociedade. E aqui eu vou trazer para vocês 10 passos para a implementação do Progestão do seu RPPS. Primeiro tem que realizar a adesão ao Progestão por meio da assinatura conjunta, como eu havia falado para vocês. Esse termo ele tem o prazo de validade de 3 anos. Então, o RPPS faz a adesão ao Progestão, que ali ele já está dizendo que vai iniciar a implementar o programa no seu RPPS e ele tem um prazo de 3 anos para certificar. Definir uma comissão, um grupo de trabalho ou servidor responsável, e nesse momento também pode contratar uma empresa de consultoria para auxiliar nesse processo de implementação dessas atividades. E esse grupo vai ser o responsável por ler e estudar o manual do Progestão. Depois, realizar o diagnóstico situacional. Então, ali naquele diagnóstico, o RPPS, os gestores vão ter entendimento de onde estão e onde querem chegar. Então, nesse quinto que você vai definir o nível que você deseja alcançar dentro da realidade do RPPS com as ferramentas que o RPPS possui. Desenvolver um plano de trabalho. E aqui a gente tem que entender o Progestão como o processo de implementação do Progestão como um projeto. É um projeto que tem início, tem meio e tem fim. Então, ele tem que ser monitorado, planejado, monitorado com os prazos de início e os prazos de fim. Realizar treinamento junto aos colaboradores. Esse é um dos mais importantes, porque a gente precisa criar uma atmosfera de progestão no RPPS. Todo mundo precisa entender o que está sendo implementado, quais são os benefícios desse programa para o RPPS e como vai mudar o modo de fazer o trabalho no RPPS. Implementar as ações de manual. Nesse momento de implementação das ações planejadas, a gente precisa manter registros de todas as ações do RPPS. Então, tudo a gente vai precisar registrar, seja em ata, seja fotografias, seja prints de tela. A gente vai precisar registrar e salvar todos numa pasta para deixar organizado quando a certificadora solicitar essas documentações. O nono, contratar a entidade certificadora. A equipe de contratação do RPPS vai escolher entre as entidades certificadoras que estão credenciadas pela Secretaria de Previdência para poder realizar a auditoria na sua instituição. E o 10, prover ferramentas internas para a manutenção das ações. Ou manutenção das ações, ou então elevar o nível de aderência do seu RPPS. Mas aqui a gente tem que ter o grupo de trabalho, ele não vai ficar focado somente na implementação, mas também na manutenção dessas ações, para futuramente alavancar o seu nível ou manter o nível que você foi certificado naquele primeiro momento. Eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Para que a implantação de um sistema de gestão tenha sucesso, é importante a integração dos processos aliada à tecnologia, o apoio do suporte, o treinamento e principalmente o envolvimento e dedicação de toda a equipe da empresa. Percebe-se então que é um trabalho em conjunto, é um trabalho que vai precisar de recursos materiais, de recursos financeiros e de recursos intelectuais na instituição. Obrigada pela atenção.